Hoje a gente vai falar sobre análise combinatória. Primeiro, de onde a análise combinatória surge e por que a gente começa a estudar análise combinatória? Porque a gente vai estudar aqui técnicas de contagem, né? Então, ela surge de um problema em que existem várias possibilidades para acontecer diversos eventos, por exemplo, e a gente começa a ter a necessidade de contar de uma maneira mais rápida, né? E quando a gente fala em técnicas de contagem, a gente já tem algumas coisas em noção. A gente já fez a contagem direta, né, que é aquela onde a gente vai lá e conta as possibilidades. Para isso, a gente aplica os princípios, né? Princípios aditivos, aplica os princípios multiplicativos. E para isso a gente também vê se o evento ele é independente ou não de acontecer. Por quê? Porque se tiver um evento independente, né, se eu tiver aqui a união do evento A com o evento B, né, vou colocar aqui P não, aqui a gente está falando de probabilidade, mas se quiser o número de elementos da união de A com B, se esses elementos aqui eles forem independentes, então eu posso fazer o número de elementos de A, né, mais o número de elementos de B, de forma independente cada um. Beleza. Só que se esses eventos não forem independentes, então além disso aqui, né, ou seja, se eles não forem independentes, eu tenho aquela parcelinha lá que a gente subtrai, né? Aquela parcelinha que a gente subtrai é a parcelinha de interseção, né? Ou seja, A, não sei como é que coloca interseção, colocar que é A e B, tá? Então, isso aqui é quando a gente aplica o princípio aditivo, o princípio multiplicativo é quando o número de possibilidades aumentando aí de acordo com o passar do tempo, né? Com o passar com o esgotamento das possibilidades. Aí a gente estuda dentro da análise combinatória essas técnicas aqui, né? Inclusive a gente tem até a técnica, aquela árvore de decisão, algumas coisas assim, e depois a gente começa a estudar outros conceitos, né? E conceitos esses que a gente já ficou meio cansado, né, de falar, que é arranjos, combinações, permutações, e é basicamente esses três tipos aqui de contagem que a gente usa, né? Dentro de combinações, a gente tem combinações simples, né? E combinações com repetição. Combinação com repetição. Então a gente tem esses dois tipos de combinação aqui. A gente tem as permutações, né? E na permutação a gente entra aqui em três conceitos, que é a circular, a combinação com repetição, né? E basicamente a gente faz o cálculo aqui de anagramas com o conceito de permutação, tá? Então, o conceito de anagramas, ele pode ser uma permutação simples, pode ser uma permutação com repetição e assim por diante. Agora entra a maior dúvida, né? Quando que eu vou usar arranjo? Quando que eu uso combinação? Quando que eu uso combinação completa? Né? Quando que eu uso cada um desses termos? Quando que eu uso permutações? Quando que eu uso cada um desses aqui? Você sabe me dizer? Né? Então, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples aqui para vocês, tá? Sobre cada um desses pontos. Então, vamos começar falando de arranjo. Pera aí, rapidinho. O conceito de arranjo, gente, a gente vai introduzir aqui, é basicamente quando eu quero saber quais são todas as possibilidades de um elemento. Né?
Então, a ordem aqui, a ordem faz diferença. Então, conceito que a ordem dos caracteres faz diferença, tá? Esse é o conceito de arranjo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui querendo dentre 6 números, né, eu tenho aqui os números, ou as letras, né? A, B, com letra minúscula, A, B, C, D, E, F. Eu quero utilizar 4, né? Eu quero utilizar 4 para compor uma senha, né, de 4 caracteres. Beleza. Então, eu faria basicamente isso aqui, né? Na primeira posso usar 4. Depois, posso usar 3. Já usei 4, não pode repetir, né? Lembrando que colocar aqui sem repetição. Porque quando tem repetição, a gente faz contagem direta, tá? 3. Depois, 2. Meu 2 não está funcionando. Deixa eu pegar o teclado aqui. Depois 2. E depois 1. Na verdade, eu ficaria assim, né? Não 4, mas o número de possibilidades que eu tenho. 6, 5. 5 também não funciona. 5, 4 e 3. Né? Então, eu teria isso aqui. Se eu fizesse os 4 tracinhos, eu teria isso aqui, e o resultado dessa multiplicação aqui me daria o número de possibilidades, né? X possibilidades. Beleza, o que se resume o arranjo? Deixa eu abrir aqui no celular, que eu acho que vai ficar melhor para eu desenhar para vocês. Então, quando a gente fala que isso aqui seria X possibilidades, eu estou falando que isso aqui me daria qualquer senha, ou seja, ABC é diferente, vamos colocar, é diferente de BCA, né, que é diferente de CAB, que é diferente de BAC, tá? E eu colocaria todas essas possibilidades aí de maneira diferente, né? E isso que é importante no arranjo, que essas contagens aí, elas são diferentes. Diferente da combinação. Vocês vão ver que na combinação, a gente, se colocar aí os... Deixa eu colocar assim aqui. Então, na combinação, eu poderia fazer aí, e ficaria vários métodos, né, repetidos de contagem. Por isso que na combinação a gente tira. Então, a ordem dos caracteres não faz diferença, tá? Por quê? Porque isso aqui que eu falo não faz diferença para contagem, tá? Aqui ele considera a ordem dos caracteres faz diferença. Então, ABC é diferente de BCA, que é diferente disso aqui, que é diferente disso. Qual a fórmula para arranjo? A fórmula vai ser essa aqui, ó. O arranjo de N e P elementos vai ser N fatorial sobre P fatorial sobre N menos P fatorial. Desculpa. Essa segunda parcela não tem não. Cadê? Sumiu aqui. Essa segunda parcela não tem não. Então, seria só N fatorial dividido por P fatorial, né? Aí, a partir daqui, eu vejo que, ó, seria mais ou menos isso aqui. Se eu quero fazer com 4 caracteres, né? Então, coloco aqui 1, 2, 3, 4.
Então, eu teria aqui 6 possibilidades, 5 possibilidades, 4 e 3, não é isso? Então, o restante que vinha para cá, né, dos outros 6, ele acabou sendo dividido, né? Por isso que eu falo, seriam 6 fatorial dividido pelos restantes, né? Pelos restantes, ou seja, nossa conta fica feita assim. E aí a gente já passa para outro conceito, né? Que é o conceito de combinação. Na combinação simples, né? O que eu tenho na combinação simples? A combinação simples, ela fica basicamente, a ordem aqui dos caracteres já não faz diferença. Por exemplo, se em vez de formar uma senha aqui, se eu fosse formar um grupo de pessoas, né? Então aqui, a ordem dos caracteres não faz diferença, né? Então, se eu for pegar aqui, já que essa ordem não faz diferença, eu poderia colocar assim, ó, com esses mesmos elementos aqui, vamos supor que são pessoas agora, Ana, Beatriz, Carlos, Daniel, Estevam e Fernando, né? Quero formar grupos de 4 pessoas, né? Então, 4 pessoas. Quero formar um grupo de 4 pessoas. Beleza, se eu quero formar um grupo de 4 pessoas, o que eu posso fazer? Posso fazer a combinação de 6 e 2, né? Por quê? 6 pessoas que eu tenho para escolher no total, né? Onde 2 vão ficar de fora. Ou 6 e 4, né? Então, se eu vou escolher 4 pessoas, dá 6. Então, ficaria isso aqui, ó. 6 fatorial sobre 4 fatorial sobre 2 fatorial, né? Para quem não lembra, a fórmula de combinação, né, de n e p elementos, ela vai ficar assim, ó, n fatorial, p fatorial, ou seja, é a mesma fórmula de arranjo, né? Então, a fórmula de combinação de np é a fórmula de arranjo de np dividido por p fatorial. Vocês vão entender agora. Aqui eu escrevi errado para vocês, tá? Aqui é n menos p. N menos p. Então, fica assim, a forma de arranjo dividido por p. Então, vai ficar n menos p e p fatorial. Por quê? Esse p aqui, ele está pegando todas essas combinações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, fazendo a repetição delas, a repetição, a permutação delas, ou seja, quantas vezes elas podem trocar entre si, e está fazendo o quê? E está tirando da contagem principal, certo? Então, quando a gente usa arranjo, quando os elementos, quando a ordem deles não faz diferença. Então, se você quiser uma senha, né, você pode utilizar arranjo, né, porque a ordem de A a C, B vai formar um elemento diferente, de B a C, né? Combinação simples, quando você vai formar grupo de pessoas, tá? Normalmente, a maioria dos casos é formar um grupo de pessoas que não vai fazer diferença, tá? Esse é o conceito aí de arranjo e de combinação simples. Aí a gente passa para o conceito, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar, tá? Tô aguardando a resposta de Costa aqui também. Essa mancha preta que está aí na tela de vocês é meu teclado virtual, já que não está funcionando o número real. Então vamos lá. E qual a ideia de permutação, né? A ideia de permutação é que eu vou trocar esses elementos de posição, tá? Eu vou permutá-los, eu vou trocar esses elementos de local até eu encontrar aí encontrar o número de repetições que eles podem trocar entre si. Então, quando eu falo de permutação,
Vamos supor, eu quero permutar 4 elementos. Então, não preciso nem saber quais são esses 4 elementos. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 elementos, quero permutar esses 4 elementos. Então, ó, eu teria, né, independente dos elementos que sejam, eu teria aqui 4 possibilidades para cá, 3 possibilidades para cá, 2 possibilidades para cá e 1 possibilidade para cá. Teria mais ou menos isso aqui. 4, 3, 2, 1. Já que eu queria perguntar 4 elementos. Desde que esses elementos sejam o quê? Distintos. Por quê? Se eu tiver repetição, por exemplo, 4 elementos da palavra pare, né? Então, eu tenho 4 letras distintas, então eu faço a permutação deles, faço a multiplicação entre eles. Ou seja, a permutação de n elementos vai ser n fatorial. Beleza. E se eu quiser permutar, né? Se eu quiser permutar 4 elementos e entre eles não são todos distintos, né? Por exemplo, a palavra casa. Ou seja, dentre 4 elementos, 1, 2, 3, 4, eu tenho aqui 1, 4, 3, 2, 1. Eu poderia trocar. Só que a letra A, ela está se repetindo, ou seja, toda vez eu posso trocar elas duas de lugar. Então, eu vou dividir esse valor de permutação pelo número de elementos repetidos, né, que seria 2 fatorial. Uma outra coisa importante, vamos pegar uma palavra maior. Se tiver a palavra aqui, paralama. Então, eu tenho aqui no total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, né? Então, ficaria aqui a permutação desses elementos, me daria 8 fatorial. Beleza, só que eu tenho 1, 2, 3, 4 As. Então, venho aqui e coloco 4 fatorial. Tem mais alguma letra repetida? Não, né? Mas se eu tiver uma palavra, por exemplo... Dá ideia aí, gente, palavra que tem mais letras repetidas, que eu não estou conseguindo pensar em nenhuma. Tá. Então, deixa eu resumir. Aí, ó. Falaram aqui, ó. Borboleta. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho 2 letras Os, 2 letras Bs, né? Então, 2 Bs, 2 Os. Não tem mais nenhuma repetida. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tenho 9 fatorial. E agora, eu vou dividir por quanto? Por 4 fatorial? Não. Eu vou separar. Então, eu tenho 2 Bs. Coloco aqui os 2 Bs. Vou fazer aqui do lado que eu não estou conseguindo escrever ele, não. Então, vai ficar dividido pelos 2 Bs, dividido pelos 2 Os, não tem mais nenhuma letra repetida, né? O R. Então, fica esse resultado aqui. Então, resumindo, na permutação, eu tenho a permutação simples, que vai ser simplesmente o número de elementos. Então, se eu estou permutando alfa elementos, então eu vou fazer alfa fatorial. Tem a permutação com repetição. E na permutação com repetição, vai ser para n elementos, eu tenho alfa 1 e alfa 2 repetidos. Vai ficar n fatorial dividido por alfa 1 dividido por alfa 2. Né? Esses são os elementos da repetição. Sempre eu vou dividindo ali. E eu tenho a permutação circular. E ainda, gente, eu posso ter a permutação circular com repetição, tá? Vai depender do tipo de questão.
Só que permutação circular. Então, na permutação circular, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó, né? Eu vou ter a permutação circular de n elementos, ela vai ser n menos 1 fatorial. Qual a explicação disso? Vamos supor, se eu tenho aqui 5 elementos, 4 elementos, A, B, C e D. Se eu girar esses elementos em torno da mesma mesa, então, ó, se eu colocar o A aqui, A, B, C e D, tá vendo que eles estão na mesma posição? Entre eles estão na mesma posição, ou seja, não se alterou. E sempre vai acontecer isso se eu continuar girando, né? A, B. Eu copiando errado aqui. Ó, A, B, C, D. A, B, C, D. Tá vendo? Sempre eles estão na mesma posição relativa entre eles. A, B, C, D. Ou seja, isso aqui, gente, não é permutar. Né? Isso aqui não é permutar. Por isso, ó, isso aqui, como se repetiu 4 vezes, então significa que ele só vai permutar quando ele trocar dessas posições. Então, em vez de fazer 4 fatorial, eu dividiria o 4 fatorial, né? São 4 pessoas que vão permutar, dividido por quanto? 1, 2, 3, 4. Dividido por 4, porque são o número de vezes que isso está se repetindo. Né? Então, ficaria basicamente 4 fatorial dividido por 4 daria quanto? 3 fatorial, né? Por isso, n menos 1, né? Ah, Juan, e se eu tiver aqui desses elementos agrupados, né? Que é uma ideia aqui que eu já vi em alguns exercícios. Vamos supor que tem a permutação circular, 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala que está numa roda gigante e que esse casal aqui vai ter que ficar junto. Então, vou considerar esse casal aqui como 1. E está perguntando um número de possibilidades diferentes. A gente sentar numa mesa, por exemplo. Então, esse casal aqui é 1, ele tem que sentar junto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 5 fatorial. Como é circular, vai ficar 4 fatorial. Né? Só que esse casal pode trocar de lugar entre eles. Né? Pode trocar de lugar aqui e aqui, ou seja, 2 fatorial. Então, vezes 2. Então, seria basicamente isso. Né? De modo que 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas sentem ao redor de uma mesa, onde o casal não pode sentar separado, né? Então, ficaria, ó, o casal conta como 1 a princípio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, fazendo a permutação circular de 5 elementos, vai ficar 4 fatorial, vezes 2 aqui, que é a quantidade de vezes que eles podem trocar entre si, vezes 2, e eu termino de fazer minha conta. Esse é o tipo de raciocínio que a gente vai ter. Mesma coisa, quando eu tenho ali permutação entre elementos, eu vou ter que agrupar, né? Então, eu considero eles como 1 e conto o restante. Então, esse é o tipo de interpretação que a maioria dos exercícios de permutação ele vai te trazer aí. E por último, que eu queria abordar com vocês, é a combinação completa. E quando que a gente usa a combinação completa? A combinação completa, gente, é quando a gente tem aqui opções para escolher. Por exemplo, vamos pensar, eu tenho aqui, eu tenho 3 sabores de sorvete para escolher. Você tem 3 sabores de sorvete. E você vai escolher uma bola. Na verdade, você vai escolher 5 bolas de sorvete. 5 bolas de sorvete. E você tem 3 sabores disponíveis: baunilha, flop, baunilha. Quem toma sorvete de baunilha, gente? Nunca nem vi. Vamos colocar aqui chocolate, morango e colocar um que eu gosto, maracujá. Então, ó, você tem 3 sabores para escolher dentre 5 bolas de sorvete.
Tá vendo que o tipo que tá diferente? Você tem mais escolhas do que sabores? Então significa que você pode escolher algum deles mais de uma vez. Por isso que a gente chama de combinação completa. A expressão de combinação completa eu gosto de fazer assim, ó. Eu faria isso como uma equação, né? Eu tenho o sabor x1, né? O sabor x2, o sabor x3, né? E se eu somar todas essas possibilidades aqui, eu vou ter um total de 5. Na verdade, o número de escolhas de bolas que eu tiver, eu vou ter igual a 5. Né? Eu posso transformar isso numa equação. Ou ainda, eu posso considerar isso como uma permutação. Por exemplo, coloco 2 tracinhos aqui separando esses sorvetes, né? E eu posso escolher 1, 2, 3, 4, 5. Né? Escolhi 5 sabores, ou seja, escolhi 2 de chocolate, 3 de morango e nenhum de maracujá. Né? Então, olha só, vou partir desse conceito aqui. Eu teria então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que eu posso permutar. 7 elementos que eu posso permutar. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, certo? E tenho 2 tracinhos. 2 tracinhos. Se eu fizer isso aqui, eu tenho meu cálculo da minha combinação completa. Ou seja, não é o número de vezes que bolinhas e tracinhos podem combinar entre si, né? Então eu tenho minha combinação completa, que eu chamo a combinação completa de N e P, tá? Simplificando. Juan, como é que fica a fórmula então? Não gosto de usar fórmula para isso aqui, mas no geral seria assim, ó. C, né? Ficaria N mais P menos 1, né? Tá vendo? Ó? 5 mais 3, eu tinha 5 bolas de sorvete, mais 3 sabores, menos 1, que vai dar 7. Entre quantos elementos? Entre N. Tá? Então seria isso aqui. Eu prefiro fazer com a técnica de permutação, onde eu coloco lá a bolinha e tracinho e faço essa contagem, tá? Isso é a maneira que eu prefiro fazer. Gente, deu para clarear então tudo o que é combinação simples, combinação completa, permutação simples, permutação com repetição, né? Todos esses elementos aí da análise combinatória. Eu aí? Tô com exercício aqui para vocês, tá? Entendeu muita completa, não? Tá, vamos lá. Na completa, o que a gente tem? Primeiro, vamos tentar diferenciar a combinação simples da completa, que eu acho que vai ficar claro quando você vai usar a combinação completa. Na combinação simples, né, você tem lá o número de escolhas dentro ou menor, né, igual, vamos colocar igual ou menor, igual ou menor que as opções. Por exemplo, na combinação simples, você usa muito para fazer grupo de pessoas, né? Ou então pratos, né? Refeições. Ah, tem 3 tipos de carne, né? Então, você vai escolher um. Tem 7 tipos de salada, você vai escolher 2. Então, você sempre está escolhendo ali dentro das possibilidades, né? Você tem 7 pessoas, vai formar grupos com 4, né? Então, eu faria aqui, né? N e P, onde meu N é o espaço amostral, né? Eu tenho 7 para escolher 4, beleza. Aqui na combinação completa, é como se eu tivesse assim, eu vou escolher 5 sabores de sorvete, ou vou escolher 5 bolas de sorvete.
Escolhi 5 bolas de sorvete. Só que aqui eu posso repetir. Ou seja, se eu quiser escolher um sabor lá 3 vezes, eu posso escolher. Se eu quiser pegar 5 daquele mesmo sabor, eu posso escolher ele, né? É diferente desse cálculo aqui. Por quê? Aqui, dificilmente você vai escolher a mesma salada 2 vezes. Entende? Ou seja, se eu tiver bolas de sorvete, sabores de balas, tá? Ou seja, número de soluções inteiras para a equação. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, isso é igual a 12. Como é que eu resolvo isso aqui? Ele pede assim, qual é o número de soluções inteiras dessa equação? Isso aqui você pode resolver de maneira com combinação, né? Porque você tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis para escolher e você vai escolher 12, ou seja, sempre você vai ter alguma que você vai escolher mais vezes. Então você pode fazer o quê? Pode repetir. Deu para entender? A combinação completa? A diferença, a principal diferença entre a combinação completa eu posso escolher mais de uma vez a determinada escolha. E como é que a gente faz esse cálculo? Beleza, você entendeu a diferença? Agora a gente vai para o cálculo. Olha só, o cálculo ele vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 escolhas, né? Então faria 5 mais 12, 17. 17 menos 1, 16. Né? Então faria a combinação de 16 e quantos elementos que eu estou escolhendo? 5, né? E 5. Aí eu faria aí certinho as minhas escolhas, tá? Deu para entender? Essa aqui seria minha combinação. Se eu fosse colocar como permutação, como é que ficaria? Eu acho que com permutação fica muito mais fácil. Por quê? Que eu tiro da fórmula, né? Eu coloco aqui no lugar dos mais, eu coloco um tracinho, tá? E o restante eu coloco bolinha. Tem que colocar 12 bolinhas no total aqui, né? Porque eu vou fazer 12 escolhas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, não importa onde eu estou colocando a bolinha, eu só estou fazendo isso aqui só para contar. Então eu teria 12 bolinhas, né? 12, 13, 14, 15, 16. 16 tracinhos, 16 elementos, onde eu tenho 5 tracinhos, 1, 2, 3, 4 tracinhos, né? E 12 bolinhas. Então aqui a forma, desculpa, ficaria n-1 também, n-1 fatorial, tá? 4 elementos e 12 tracinhos. Aí sim, eu teria aí minha resposta para essa equação aqui, quantas soluções inteiras eu teria para esse resultado. Então, basicamente, quando eu tiver a combinação completa, eu faço isso aqui, ó. Eu, Juan, gosto de aplicar esse conceito aqui de bolinhas e tracinhos, onde eu conto e faço a permutação entre eles. Então, eu transformo uma combinação completa em uma permutação com repetição. Beleza? Gente, não sei se vocês viram, mas só que eu lancei lá mais listas para vocês, tá? Tem aí, lancei da lista 25 a 29, lista só de combinação e probabilidade. Tem 2 listas de combinação e 3 listas de probabilidade, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Tem 2 listas de combinatória e 3 listas de probabilidade. Isso só do Enem, tá? Se alguém quiser de vestibular, me fala aí que eu passo para vocês. Beleza? Ele fala assim, ó, nessa primeira questão aqui. Acho que não vai dar nem tempo da gente fazer, né? Mas a lista tá aqui, ó. Essa primeira lista tem 20 exercícios, a segunda lista também tem 20. Eu vou deixar disponível e a gente faz na aula de amanhã. Pode ser?
Ficou alguma dúvida? Ficou algum conceito que deixou para trás aí? Gente, se vocês tentarem resolver essas listas aí antes ainda, melhor ainda, que a gente consegue só tirar dúvidas de vocês aí. Alguma dúvida, galera? Então, combinatório, estamos encerrados, amanhã só exercício? Então, fechou, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui no Drive o mesmo link aqui que eu disponibilizei para vocês. Olha aqui, gente. Tá aqui, tá? Olha só, nossa lista, que eu deixei o link do local para vocês. Tá aqui, eu já coloquei mais uma lista aí. Se vocês quiserem questões de vestibular, é só falar. Tá aqui as últimas listas, ó. 25 até 29 de combinatória. Vamos começar pela essa 25, tá? Na aula de amanhã. E na aula de... A gente vai falar de probabilidades, a gente vai começar pela lista 27. Beleza? Então, por hoje é só. Esse link aí vocês têm acesso. Vou mandar aqui no chat de novo para vocês. E no mais, é só isso, gente. Tenha uma boa aula, uma boa semana. E Costa não me respondeu ainda. Deixa eu ver. Costa não me respondeu ainda não. Costa não me respondeu ainda não, gente. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, tá? E até a aula de amanhã. Tchau, tchau.